aí, galera, e nesse final de semana teremos a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os jogos, quem enfrenta quem eu acho que vai ganhar as partidas. Vamos ver. Bora, roda a vinheta. Galera, né, final de semana aí de rodada cheia de Brasileirão. Tem jogo até na segunda-feira, né? Vamos passar pelos jogos também. Mas antes, vamos dar um panorama geral da classificação. E aqui um ponto importante que a gente tem que perceber são as partidas jogadas, né? Como todo ano Brasileirão, olha, é insuportável isso, cara. Eu acho insuportável os times não terem todos a mesma quantidade de jogos. Por que está acontecendo isso esse ano? Os times do Mundial, né, tiveram a maioria 2 jogos a menos, um antes do Mundial e um depois do Mundial. Palmeiras, por exemplo, é um que não jogou, né, partida depois que ele voltou do Mundial, apesar de ter sido eliminado nas quartas. E outros times estão devendo jogos também, porque foram afetados pelo playoff da Sul-Americana. Então isso atrapalhou o campeonato, tá, o andamento, porque como por exemplo o Bahia jogou esses jogos, o Atlético Mineiro jogou esses jogos, né, o Grêmio jogou esses jogos, então isso atrapalhou muito a sequência do Brasileirão. Então temos o Flamengo em primeiro com 36 pontos, com 16 partidas, o Cruzeiro em segundo com 34 e 17, Palmeiras em terceiro com 32 com 15, o Bahia com 28 com 15, Bragantino com 27 com 17, que é importante, né? Os 117 já jogaram todas. Então, o Cruzeiro tem essa segunda posição ameaçada, assim como o Bragantino aqui está muito ameaçado com essa quinta colocação. Principalmente porque vem Botafogo em sexto, com 26 e 15 jogos, o Mirassol 25 e 15 jogos. Então, a real posição do Bragantino pode ser uma 7ª posição, tá? Uma queda considerável, né? Como eu falei no vídeo de ontem da Copa do Brasil. A última vitória do Bragantino foi contra o Corinthians e ele vem de 4 jogos sem vencer, né? É o ponto do Bragantino, né? Pintou a mínima possibilidade de ser campeão, de brigar por algo, esse time pipoca. É um dos times mais pipoqueiros do Brasil. Então, nunca vai ganhar nada enquanto não mudar essa mentalidade, tá? E eu acho que com a Red Bull não ganha. Então, o Bragantino vai viver disso, gente. Nunca vai cair, porque tem muito dinheiro, tem investimento, mas brigar por título esquece, não tem a menor possibilidade. E aí não é culpa do Seabra, não é culpa do outro técnico lá que foi lá, que tava cabeludinho, nem lembro o nome do cara mais, que já era do Flamengo. O fato é que é um problema institucional, tá ligado? É um problema do Botafogo, do Bragantino. O São Paulo tá em oitavo, 22, 17 jogos, é outro que tem, né, 17 partidas, mas acho que o ponto do São Paulo aqui não vai cair mais, né? Não tem a menor possibilidade de queda. Para mim, o São Paulo era um dos grandes favoritos à queda, mas a troca do Zubeldia pelo Crespo deu uma aliviada. E essas 3 vitórias seguidas aqui, né, valeu muito a pena para eles, né? Então, salvou qualquer possibilidade, foi uma mini arrancada aí que já ajudou muito o clube, né? E aí vem Ceará com 16, Inter com 21 e 16, Inter também com 21 e 16, Corinthians também preocupante, 21 com 17, né? O time que só venceu um jogo das últimas 5 do Brasileirão, tá com um jogo a menos em relação a praticamente todos os clubes da parte de baixo da tabela. Acho que vai brigar para não cair? Não. O Corinthians não tem time para brigar para não cair esse ano. É um time bem melhor que o do ano passado, por exemplo, né? Mas tem que abrir o olho, tem que começar a ganhar jogo, né? Não pode ficar tropeçando tanto, principalmente em casa. O Corinthians está tropeçando muito em casa esse ano. Aí o Flu vem de uma sequência péssima após o Mundial, mas tem 15 jogos só com 20. O Atlético Mineiro, 20 jogos, 20 pontos em 15 jogos. Também é um time que está bem mal no campeonato, né? O pós-Mundial, acho que é uma das últimas posições do Atlético, né? Então, como também está devendo jogo, né? Perdeu as 6 partidas pós-Mundial. O Grêmio tá com 20 pontos e 16 jogos. Aqui o Vitória é alarmante, né? Além de não ganhar, 17 jogos, 17 pontos, vai brigar para não cair até o final. Infelizmente, isso sobrou pro Vitória essa temporada. Ano passado fez uma campanha boa, uma campanha próxima do Corinthians, quase foi para Libertadores. Esse ano vai brigar para não cair até o final. O Vasco com 15 pontos, 15 jogos, mas é outro que também não dá um sinal de recuperação, né, com o Diniz. O Santos, 15 pontos e 16 jogos, já na zona do rebaixamento. É um time que até, aquela vitória com o Flamengo deu uma empolgada na galera, né? O Neymar jogou bem, gol do Neymar e tudo mais, mas a sequencinha depois, olha, tem goleada pro Mirassol, tem o time jogando muito mal.
Então, não vejo o Santos aí com qualquer chance de não brigar por outra coisa no campeonato, a não ser fugir do rebaixamento. Mesmo caso do Fortaleza para mim, 14 pontos em 16 jogos, pega o Corinthians na próxima rodada. Juventude com 11 pontos em 15 jogos, para mim isso aqui já caiu, principalmente por esse saldo de gol, é inacreditável, é o time que mais tomou goleada para mim. Né? Se for pegar historicamente aí, provavelmente é o time que mais tomou goleada na história do Brasileirão. Né? Já tomou 6, já tomou 4, então assim, o Juventude é um dos sacos pancados do campeonato, e o Sport que para mim já está rebaixado, é um time que pode terminar o primeiro turno simplesmente sem vitórias, o que é uma campanha grotesca, galera. Grotesca, já caiu. Esses dois pra mim aqui já caíram, tá? E o Fortaleza e o Santos estão fazendo muita força, assim como o Vasco e o Vitória. Então, por mais que eu falei, né? O Corinthians, a situação tá estranha aqui, com 21 pontos em 17 jogos, tá? Mas eu acho que a pontuação vai ser tão baixa pra queda que vai ficar fechada nesses... quantos clubes são? Nesses 6 clubes aqui, as 4 vagas. Acho que nem o Grêmio, que é um time horrível, chega na briga para queda, tá? Principalmente porque o Vitória já tem 17 jogos aqui. Vamos agora para as partidas dessa rodada, né? Vamos lá, cadê aqui? Rodada cheia, né? Faz tempo que não tínhamos uma rodada cheia de Brasileirão e agora teremos, né? O Sport pega o Bahia em casa. Tem chance de ganhar? Para mim não tem. O Bahia vai ganhar esse jogo. É o que eu tô falando. O Sport para mim já era, cara. Já caiu. Estranho já não ter tido uma debandada de jogador do Sport, é porque com certeza tem a regra dos 7 jogos, né? Mas já era para ter acontecido. Outro jogo amanhã, 6h30, Mirassol e Vasco da Gama. Jogo importante para as duas equipes. O Mirassol tá lá em cima, o Vasco brigando para não cair. O jogo em São Paulo, o jogo em Mirassol. Eu acho que o Mirassol tem grande chance de ganhar e afundar ainda mais o Vasco, né? Só deixa eu lembrar quantas partidas tem o Vasco, que eu não lembro aqui agora. A gente viu agora, mas eu esqueci. 15 jogos, né? Ele tá com 2 jogos a menos. Só que é isso, né? Vai perdendo o jogo, vai ficando cada vez mais difícil pro Vasco depois recuperar. Mesmo tendo jogos a menos. E até o ponto, porque qual é a garantia que o Vasco vai ganhar os jogos que ele não jogou? Nenhuma, não existe essa garantia. Então o Vasco, pra mim, vai se complicando aqui no Brasileirão, tá? Olha, sábado só apenas com 3 jogos. O outro jogo do sábado, Fluminense e Grêmio. Acho que aqui pode ser o início da recuperação do Fluminense no Brasileirão, depois de ter ganho do Inter lá no Sul pela Copa do Brasil. Pega o fraco time do Grêmio aqui e acho que tem grande chance de ganhar e voltar a uma boa sequência. O time que chegou bem para o Mundial, né? Com 10 jogos sem perder e tudo mais, mas pós-Mundial, no Brasileirão pelo menos, está muito mal. Domingo temos 2 jogos, 4 da tarde. Para mim, um jogo importantíssimo. Importantíssimo. Sei que a torcida corintiana quer que o Corinthians poupe jogadores para esse confronto, mas para mim não dá, gente. O Corinthians tem que jogar a Vera com Fortaleza. Misto. Inteiro reserva não. Entendo que alguns titulares tenham que ser poupados. Mas o Corinthians tem que ganhar esse jogo do Fortaleza a qualquer custo. Primeiro porque é um time que está lá embaixo, que não ganha de ninguém. E segundo porque o Corinthians já tem 17 jogos e é preocupante. Então precisa fazer ponto para não correr risco nenhum de brigar para não cair. Para mim, um jogo fundamental do Corinthians do ano, tá? Botafogo e Cruzeiro. Aqui um confronto interessante. O Botafogo... Vamos voltar lá para a classificação. Porque o Botafogo tem jogo a menos, né? O Botafogo tem 15 jogos. Né? Então, é um confronto meio direto, porque o Botafogo, dependendo do que acontecer no campeonato, ele vai estar mais perto ali da briga do G4, do título, do que parece no momento de tabela, né? Então, é um jogo fundamental no Rio. E acho que é um confronto importante para os dois. Cruzeiro também aí vem de maus resultados e precisa de uma recuperação. Eu esqueci de falar quem eu acho que ganha em cada jogos, né? Sport Bahia, acho que ganha Bahia. Mirassol e Vasco, acho que ganha Vasco. Fluminense e Grêmio, acho que ganha Flu. Corinthians e Fortaleza, acho que ganha o Corinthians, né? Porque são os mandantes, são o Vasco visitante. Botafogo e Cruzeiro, querem de empate, tá? Ceará e Flamengo. É um bom confronto também. O Ceará tá bem no campeonato. Também não, né? Acho que já deu uma queda, né? Vamos olhar a tabela de novo. Tô com a memória meio ruim aqui, galera. Tá em nono, mas né, ganhou o último jogo, mas vem de 3 derrotas, né? Então, acho que o Flamengo tem grande chance aí de ganhar e manter na liderança, tá? O Flamengo ganha esse jogo aqui. Atlético Mineiro e Bragantino. 2 times que precisam se recuperar. O Atlético tá mal na tabela, não tá ganhando os jogos.
O Bragantino, depois da vitória do Corinthians que a gente viu, vem de 3 derrotas seguidas, vem de empate. Então é um time que flertou ali com uma liderança, flertou com estar na parte de cima da tabela e agora está em queda livre. Então é um jogo importante para a recuperação das duas equipes. Uma carinha de empate desgraçado esse jogo aqui, tá? Vitória e Palmeiras. O Palmeiras é aquele esquema, né? Pode jogar mal, pode jogar bem. Esse tipo de jogo aqui o Palmeiras não perde, né? Então o Vitória que tá brigando para não cair aí teve infelizmente um dos piores adversários para poder enfrentar. Palmeiras dificilmente perde pontos para esses times menores e acho que não vai ser aqui não, tá? Palmeiras muito provavelmente leva esse confronto, mas vamos ver se vai poupar, se não vai poupar. O Corinthians joga às 4, o Palmeiras joga em Salvador 7h30, isso é importante para o confronto da Copa do Brasil. Vamos ver o quanto isso vai afetar as duas equipes, né? E às 8h30 também tem Inter e São Paulo. O Inter aqui eu acho que vai mistão, tá, gente? Até porque perdeu pro Flu em casa na Copa do Brasil, vai ter que tentar buscar o resultado no Rio de Janeiro. E o São Paulo pega o Atlético Paranaense e poupou para jogar esse jogo. Então acho que o São Paulo vai a vera pro Sul para enfrentar essa partida, enquanto o Inter deve ir com misto. A chance do São Paulo ganhar a 4ª seguida e essa fora de casa é muito grande, né? E aí se livra de vez a briga para não cair e deixa o Inter aí mal posicionado, né? O Inter é um dos times que não tá bem na classificação, né? Tá em 10º com 21 pontos, até tá melhor do que eu lembrava, né? Tá na frente do Corinthians, por exemplo, com jogamentos. Porque vem de uma sequência boa no Brasileiro, né? Mas esse empate aí da Copa do Brasil, acho que vai fazer essa derrota da Copa do Brasil vai fazer com que o Inter não priorize esse jogo, porque dá grande chance do São Paulo vencer. E Santos e Juventude, jogos desesperados. E aqui, gente, sinceramente, jogo segunda, 8 da noite. Acho que todo mundo vai assistir essa partida aqui, né? Negócio seguinte, se o Santos não ganhar do Juventude em casa, olha, é um atestado de rebaixamento muito grande. E se não ganhar, o Kleber Xavier será demitido depois desse jogo. Isso é óbvio, isso vai acontecer, né? Então, não tem muito o que falar muito sobre, né? O Santos precisa se recuperar, precisa ganhar essa partida. E o Juventude é o vice-lanterna, que toma goleada de todo mundo. Se não ganhar, uma grande vergonha para o Santos esse confronto, né? Então é isso. Esse foi o overview aí da próxima rodada do Brasileirão, né? Um compilado aí do que pode acontecer. Vamos ver aí. Acho que tem grandes jogos, grandes confrontos, mas tem essa questão, né? Times divididos, tem Copa do Brasil no meio do caminho, depois já vai ter que começar a ter Libertadores, Sul-Americana também, então isso sempre vai atrapalhar os times a partir de agora. Começou a carnificina de agosto, setembro, né? Enquanto a gente tem 3 meses de Paulistão, de estadual, de Cariocão, com nada envolvido, a partir do momento que começa o Brasileiro, que é o campeonato mais importante dos clubes. É um campeonato que os times têm que levar a sério, porque é o que classifica para a próxima temporada, vale dinheiro da próxima temporada. Nesse momento começa a encalacrar o campeonato, o calendário, e ter 3, 4 competições ao mesmo tempo, isso é um absurdo, né? Não faz o menor sentido. A forma que o calendário brasileiro é montado só prejudica o nosso próprio produto. O que vocês acharam? Se vocês curtir aqui, comentar. Um grande abraço, valeu, falou e até mais.